questões econômicas aqui e tal, tudo mais, quem tava falando era ele. Inclusive o Mandetinha, que tá aí junto com a sua galerinha, falou lá, presidente fez uma decisão acertada. De fato, não tá aí com fica em casa, porque a economia é importante para a Ou seja, quem estava preocupado com a economia, de fato, era o Bolsonaro agora. Quem comandou a pandemia durante todo esse tempo foram os governadores e os prefeitos. Agora, você quer colocar a derrocada da economia em cima das costas do presidente? Ah, me poupe. Presta atenção. Agora eu vou falar aqui, porque eu também trouxe uma leve colinha aqui. A balança comercial brasileira avançou 69,7 em abril de 2021, ante o mês anterior. E antes de ler isso aqui, o quê? É só você pesquisar também. Pesquisem, galera. É o seguinte, você coloca como se não tivesse acontecido nada nesse meio caminho, né? Aconteceu uma coisa, não sei se você percebeu, chamado pandemia. Certo. O mundo inteiro... E Jair Bolsonaro só cometeu crime. Qual crime o Bolsonaro cometeu? Todos, cara. Todos. Mas Aí você pergunta, tá isso é a aqui, resposta de uma criança. Qual crime... eu não terminei, não. Os crimes. Eu não terminei. Mas você tá eu vou continuar a falar aqui. Depois você responde. A balança comercial brasileira avançou 69,7 em abril de 2021, antes do mês anterior. Com saldo positivo de 10,35 bilhões, o resultado foi o maior para todos os meses desde o início da série histórica em 97. Só no mês de abril desse ano, o governo fechou com 31 leilões realizados. Isso é mentira? É risadinha. 54 bilhões em investimentos cotados e 26,5 bilhões em outorgas. Em março desse ano, mesmo com a segunda onda da Covid, todos os setores criaram empregos. Só nesse mês, mais 60 mil empregos foram criados. Só vê lá na CAGED. PIB do Brasil em 2020, apesar das previsões da queda de quase 10%, retraiu apenas 4,1% e teve um dos melhores resultados, maiores economias do mundo. Envio da privatização dos Correios ao Congresso Nacional, 64 milhões de brasileiros beneficiados pelo auxílio emergencial, que você não dá um pio. Programa de proteção de emprego preservou mais de 12 milhões de empregos. Foi editado o decreto 9.725 de 12 de março de 2019, que estabeleceu o corte de 21 mil cargos e funções e gratificações do Executivo Federal, com a economia orçamentária estimada de 195 milhões por ano. Foi zerado o imposto de importação de 449 máquinas e equipamentos industriais sem produção no Brasil. Em 2019, a Petrobras vendeu 90% das ações transportadoras associadas de gás, a TEG, reforma da Previdência aprovada em 2019, a conclusão do acordo de livre comércio histórico, você sabe disso, com quem? Com a Mercosul e a União Europeia, declaração da MP da Liberdade Econômica, que foi muito bacana, abertura do capital estrangeiro para as companhias aéreas, a MP 863/2018, foi inaugurada em Caxias do Sul a maior planta produtiva de grafeno da América Latina, o governo federal já distribuiu mais de, nessa época, né, 184 milhões de doses de vacina no Brasil, e junho teve saldo positivo de 300.000 empregos. O saldo acumulado de 2021 é mais de 1,5 milhões de empregos. A grande questão é o seguinte, esses caras, eles são histéricos com os defeitos bolsonaros, mas são completamente tímidos com as suas qualidades. Você não tem um escrúpulo de chegar e postar, pessoal, o Tarcísio, por exemplo, fechou bilhões em contratos. Pra você ter ideia, lá onde eu tava lá, que falou, Dubai, para não sei o quê, só esse ano já aumentou 33% dos investimentos Emirados Árabes aqui no Brasil. Vocês são simplesmente o quê? Vocês com defeito, é todo histéricozinho, faz caras de boca, não sei o quê e tal. Aí uma qualidade, não, gente, fica quietinho aqui, por favor. Na época o cara tava falando, não vamos fazer o fique em casa, porque a economia a gente vê depois que isso vai dar problema. A estratégia sua é incrivelmente parecida com a da esquerda. Você vai meter o pau no cara, parará, depois a economia estiver destruída. O problema foi o Bolsonaro, a economia tá tudo ruim por causa do Bolsonaro. A gasolina, por exemplo, nossa, ela tá alta, obviamente, mas tá a inflação tá uma das menores do mundo comparado aos outros países. A gasolina tá menor do mundo. É só pesquisar a inflação, tá mesmo. Okay. Agora, o que acontece? Isso é uma estratégia política, muito demagoga, muito mentirosa, sabe? Eu sempre falei isso, falei inclusive no Pânico, eu não concordo 100% com o governo Bolsonaro, não. Eu não concordo 100% com ninguém. É porque talvez você não vê essas coisas, mas eu falo. Se você parasse pra ver algumas coisas, você não teria falado um monte de mentira a respeito de mim. Que até o final do programa, eu acho que você vai ter um tipo de honestidade pra poder falar que eu tô errado. Você... Mas já tá encerrando? Não, cara, não, acho que já tá encerrando, tipo, sei lá, o debate, tá ligado? Porque... Não, quero... Não, é porque é o seguinte, cara, você não conseguiu retomar uma atitude de homem, de falar assim, Nicolás, pode rir, falar, Nicolás, eu menti sobre você com relação ao Dubai. É isso mesmo, você mentiu.
Não menti, não. Você mentiu. Não menti, você não. divulgou. É isso. Ou seja, então, vamos lá. Vilela, não dá pra poder ficar debatendo com um cara que não tem compromisso com a verdade. Eu mostrei tudo pra ele aqui, ó. Eu mostrei a Câmara dos Vereadores falando que eu não gastei. Mostrei que não precisa de vacina pra Dubai. O seu videozinho que você compartilhou tá falando tudo isso. Ou seja, você é tão bitolado com isso que você não tem compromisso. Não, vamos ver. Vamos lá. Então é o seguinte. Ver o quê, velho? Primeiro, o próprio Jair... depois a gente vai para as perguntas. Vamos ver o que a gente viu até agora. O próprio viajando em Dubai. Certo. O próprio Jair Bolsonaro diz que quer trocar para interferir e blindar seus aliados. Seu candidato falou que não. Certo? Ok. Tá. Os fatos dizem por eles mesmos, Exato, cara. eu te mostrei. Os fatos dizem por eles mesmos. Esses crimes de Jair Bolsonaro, para quem não é muito cego, todos eles estão aí. Certo? Os delegados aqui, todos que chegaram perto do governo Jair Bolsonaro, todos eles foram exonerados. Então ele pode chegar e dar as lacradas dele para a turma de bolsonarista, mas essa é a realidade, certo? Você tem aí também o camarada que desde o começo, beleza, Nando Lloyd, show, cara. Levanta aí, galera, na Twitter. Você aí. tem o seguinte, você tem o camarada aqui, não só mentindo a respeito de vacina, defendendo o tratamento que não serve pra nada, de cloroquina e tudo mais. Meu pai e minha mãe também. Deu certo. Legal, deu certo. Deu certo. Me prova que não deu certo. Deu certo. Te peguei. Peraí. Me prova que não deu certo, vai. As próprias agências ainda não, né? falam que não... Deixa eu finalizar. Vai lá. Recorde de emenda de parlamento, tá? 48 bilhões de reais, mais do que Você é contra a Constituição? Dilma, mais do que Temer. É legal isso é uma posição de positivista, cara, não é de conservador. Se tá na Constituição, isso é legal. Entendeu? Meu irmão, isso é imoral. Você tem um orçamento secreto. É imoral, não absolutamente. Secreto. É publicizado no Diário Oficial. Como que é secreto? Tanto é que a decisão do Supremo Tribunal... Nossa, isso é coisa que a galera esquerdista levanta. Não é secreto, é publicado no Diário Oficial. Peraí, Nico. Peraí. Vai, vamos lá. É embaçado. Beleza. Tava doido pra debater comigo, agora aguenta. Mas deixa ele terminar, Nico. Depois anota aqui. Até a risada dele é artificial, gente. Eu juro pra vocês. Após fracasso, o governo Vamos lá. Após fracasso, o governo reduz a exigência de estabilidade de emprego no programa de crédito. O programa de crédito mais fracassado que esse país já viu, que foi o Pronamp, que na parte mais grave da pandemia conseguiu colocar só 5% para que pequenas, médias empresas recebessem algum crédito. Pronamp opera com dificuldade. Você vai falar a mesma coisa. Beleza? Aporte de infraestrutura é o pior. É mentira. É o pior. É mentira. Vocês procurem aí, cara. Procura mesmo, galera. Procura mesmo. Exato. Aporte em infraestrutura fica longe da meta de 2022. Cara, você já falou de tudo isso. Dobra. Exato, tô fazendo... Nossa, pega alguma outra coisa desse caderninho seu. Tem um monte de coisa, cara. Não, mas vamos até quanto tempo eu vou ficar aqui, Vilela? Você vai ficar chorando aí. Beleza. Bolsonaro sugere aumentar o salário de servidores com verba do PEC de precatórios. Hoje, essa daqui. Certo? Tá aqui o PIB brasileiro, um dos piores do mundo, ok? Desvalorização da moeda brasileira, uma das maiores do mundo. Essa é a realidade, certo? O decreto 2046 do Jair Bolsonaro, que não só faz aquilo que você acusa, né, da China comunista e tudo mais, vê não só dados biométricos, mas dados faciais, de íris e tudo mais. Nós tivemos aqui, Bolsonaro assina decretos que criam bases de dados massivas de todas as informações da pessoa. O governo chegou a emprestar 1,6 bilhões de reais para comprar 20 milhões de doses da Covaxin, um contrato fraudulento, um contrato criminoso, onde o senhor Ricardo Barros continua no governo, certo? Bolsonaro aqui a favor do aborto, lá em 2020, falando que era decisão da mulher abortar. Você tem o investimento em infraestrutura no pior nível do Brasil desde 1947, segundo a Fundação Getúlio Vargas, certo? A lei de Jair Bolsonaro, que obriga as pessoas a se vacinarem, tá aqui, qualquer um pode pesquisar, certo? E você que chega aqui, é Nando Lloyd, eu não xinguei nenhuma vez. Xingou. Eu acho que você... Xingou. Sim, no meu canal, sim, mas nesse debate não. Então no canal pode? Pode. Eu entendi. Pode, isso é uma hipocrisia. Pode. Cara, e aí você chega aqui e tá aqui a sentença do seu amigo condenado por difamação também, campeão. Beleza? Eu só perguntei pra você provar. Mas tem mais. Brasil é número 60 no ranking de vacinados a cada 100 habitantes, certo? Isso são fatos, cara.
Isso são fatos. Tá aqui o senhor Jair Bolsonaro, que hoje está junto com o Valdemar da Costa Neto, dizendo o seguinte... A que ponto chegarão? Primeiro, a imprensa me acusa de estar junto de Valdemar da Costa Neto. Hoje, o que existe de pior no governo tá junto com o seu Jair Bolsonaro, cara. O que existe de mais imundo na política tá junto com o Jair Bolsonaro. Tá no tempo aí, velho? Tô. Você tem a lista de traições, que são fatos. Você vai rir dela. Beleza. Lógico que eu já ri dela. Isso, é porque ele coloca, inclusive, em letra pequenininha aqui pra aparecer alguma coisa. Eu consigo rebater todas elas. Todas elas? Eu debato todas. Sancionou... Todas. Vamos lá. Sancionou... Não, eu já li isso aqui 1 milhão de vezes. Você acha que... Peraí. Então vamos lá. Pô, tem 15 minutos que ela tá falando. Não, bicho. 4,58, vai. Vamos lá. 4,58. Sancionou restrição na delação premiada. É mentira? Sancionou. Tá certo? Com quem que ele elaborou esses vetos? Foi com o ministro da CGU, com a da AGU e quem mais? Sérgio Moro. Olha só. Ele fez isso. O Sérgio Moro foi contra esses vetos, ele elaborou cara. os vetos, foram ouvidos os ministros da Justiça, Não. ministros da CGU e a AGU. Não, campeão. Aqui, não, ó. Campeão. É sim, não, campeão. É sim, campeão. Não. É sim, perdedor. É sim, é sim. Não. Dá só uma olhada aqui. Ó, galera, ó, depois eu vou ver o seguinte. Eu vou pegar ó, todas essas coisinhas aqui. Eu rebati cada uma delas, tá? Certo. Inclusive, olha só o nível das coisas que ele coloca assim, tipo assim, meu Deus. Olha o que o Bolsonaro fez. Promoveu reunião fora da agenda entre defesa de Flávio, GSI e ABIN para favorecer o filho no caso da rachadinha. Indicou Jorge Oliveira, o homem que deu aval à criação dos juízes de garantias e amigo da família para o cargo de ministro do TCU. Eu não estou falando que isso aqui não foi, não. Entre ser e isso aqui ser algo que você consegue compreender de forma madura é outro sentido. Foi o que ele prometeu durante a nomeou campanha? André Mendonça, ex-assessor de Toffoli no ministro da Justiça. E não foi? Pelo amor de Deus, eu posso debater cada uma delas. Que vai querer mesmo? Mas foi ou não? Você quer que eu debate? Ó, vamos lá Foi então. ou não? Nossa, que preguiça. Sancionou terminou, não? Não tem mais alguma coisa? Eu vou ter que debater isso aqui, galera. Vá. Sancionou fundão eleitoral. Fundão eleitoral hoje é lei e deve ser cumprido. Não sei se você sabe disso. Ele podia sancionar Bolsonaro não 800 tem e competência sancionou para 2 vetar bilhões. integralmente, mas tão somente veta seus aumentos. Nesse sentido, vale ressaltar que a LDO votada este ano, o presidente vetou seu aumento previsto no valor de 5,7 bilhões para as eleições do ano que vem. Cumpre esclarecer também que o presidente Bolsonaro não utilizou dinheiro público na campanha de 2018. Logo, não há motivos para poder criticá-lo nesse aspecto. Sancionou o juiz de garantias, emenda do Freixo. Meu Foi Deus, emenda do será Freixo. que foi emenda do Freixo mesmo? Qual que será a verdade foi. sobre isso que o Nando Lodge fala? Bolsonaro fez um vídeo dizendo que, na verdade, a emenda era de um grupo de trabalho, pesquisem sobre isso, de uma comissão da Câmara, em que todos os membros dessa comissão foram signatários da emenda. Ou seja, a emenda não é de autoria do deputado Freixo, mas sim da comissão inteira que ele faz parte. A questão que dificulta o combate à corrupção é a controvérsia. Por quê? De fato, o Moro, ele era contra, mas essa discussão se dava no âmbito técnico-jurídico, coisa que você não é e você não sabe. O juiz de garantia nada mais é do que uma vara especializada para a fase de inquérito policial. Mais uma instância. O argumento para a criação do juiz de garantias é que o magistrado não se contamine com as provas colhidas na fase inquisitorial. Isso já existe, inclusive, BH há quase 20 anos. Ou seja... Mais uma instância? Não cria mais uma instância. Você não sabe. Não cria mais uma instância. Ele simplesmente faz com que o magistrado ele não se contamine com as provas colhidas na fase inquisitorial. Existem diversos mestres que concordam, mestres que discordam. Agora... E o Freixo comemorando a emenda dele, nada. Não é uma emenda do Freixo, como você está mentindo. É uma emenda de uma comissão da Câmara. É por isso que não dá para debater, cara. Porque eu mostro um fato aqui, você fala que não é. Sancionou a lei de abuso de autoridade. Sim. Bolsonaro sancionou a referida lei. Contudo, diversos vetos parciais, inclusive vale ressaltar que para elaborar os vetos foram ouvidos quem? O ministro da Justiça, o seu candidato Sérgio Moro, o ministro da CGU e a AGU. O próprio Moro disse que discorda do veto. Sancionou a limitação de delação premiada. A limitação de delação premiada estava incutida no pacote anticrime. Esse positivo de fato, ele não estava no projeto de origem proposto por Moro, mas foi incluído por emenda parlamentar. De fato, essa limitação ela não é benéfica para as grandes investigações, ou seja, é algo aqui que eu discordo, de fato, discordo. Olha só que incrível. Sancionou a possibilidade de pagamento de advogados pelo fundo eleitoral. Sim, de fato, o Bolsonaro também
sancionou esta lei. Acontece que uma vez que esse fundão existe, o objetivo não pode ser limitar de qualquer jeito o uso desse dinheiro. Eu sou contrário ao fundão eleitoral. Inclusive, eu não usei, você sabia? Ele podia sancionar 800 e sancionou 2 bilhões, escuta, né? Inclusive, eu não usei nada de fundão eleitoral. Fiz vaquinha para poder, como é que fala? Para poder fazer a minha campanha. Não usei um dinheiro de centavo público. Ou seja, esse advogado, ele vai servir única e exclusivamente para a campanha do candidato. Ou seja, como eu disse aqui, o nosso objetivo não é acabar, o nosso objetivo tem que ser acabar com o fundão. Né? Esse é o nosso objetivo. Sancionou a mudança de COAF para o Banco Central. Isso aqui ele mudou o COAF, né, para UIF, que era Unidade de Inteligência Financeira. Cara. Escuta, ele mudou o nome do COAF para Unidade de Inteligência Financeira, que estava subordinada a quem? Não sabe. Ministério da Fazenda. E aí ele transportou isso para dentro do Banco Central, que inclusive teve autonomia agora do Banco Central. Ou seja, você retira uma pressão política, já que o COAF tinha que estar no Ministério da Justiça, não na Fazenda, campeão. Opa, mas ele do Ministério da Fazenda, colocou o Banco Central, você não sabe nem que você está Ele mesmo pediu para derrubar, cara, para sua base derrubar. Escuta. Foi mudado para lá, inclusive foi aprovada a autonomia do Banco Central, ação importante que separou esse ciclo político de política monetária, dando mais credibilidade à independência do Banco Central. Ou seja, foi uma opinião acertada, uma vez que a decisão da UF vai ser independente e vai ser autônoma, o que não acontecia antes quando estava no Ministério da Fazenda. Agora, se tem que passar para o ministro da Justiça, também concordo, posso dar sugestão para o Bolsonaro na próxima viagem para Dubai. Ele que mandou derrubar. Indicação do Eduardo como embaixador, é isso aqui que ele coloca aqui, tá? Como algo assim, nossa, prerrogativa, ele pode fazer isso. Não precisa ter ser um cargo de embaixador, ele não precisa estar ali no quadro diplomático. O cara não sabe nem falar inglês. Fala inglês que você fala, cara. Você quer conversar em inglês? Do you want to talk in English? Inglês que você fala. Yeah, do you want to talk in English now? Let's speak in English. Okay, let's go to the debate in English, so. Okay, we can make it. We can Because make my it. English, you said that is very bad. So, let's make it. Let's talk in English. Okay? Yeah, that's right. Oh, it's very bad. No, talk in English. I never saw you talk in English. Talk to me, please. What do you want to know? What do you want me to say? What do you want to know? Oh, What do you want your me to English is say? like an Indian, man. Like, So, okay. Say, do you want to buy Cruzeiro? Say. Do you want to buy Cruzeiro, que nem você? Yeah, no. Say in normal The English. Arabian guy? No, say normal. Like, do you want to buy Cruzeiro? Do you want to buy Cruzeiro, que nem você fez? Gente, isso aqui é o Sherlock Holmes. Nem sabia que era o Nando falando em inglês, não. Achei que era o Sherlock Holmes, perdão. I don't understand nada. Pois é. Eu não tô entendendo tudo que o cara tem pra falar comigo, falou o inglês e tal, tudo vai estar de sacanagem, né? Bullshit. Exato. Ok, little man. Eu não sei como é que fala não em inglês. Como é que fala? Eu não sei mesmo. Irmão, vai lá. Vai lá. Lava toga, falar em questão do Flávio, né? Que nós tirou, realmente não sei. Se eu chamei ele, explica também. Achei errado. Deixa eu pensar aqui. Aras é PGR, o Aras realmente vai e volta, né? Mas você lembra que você ficou no... E o Aras? Exato. Né? E Foi aí ele o Aras, que voltou para os seus amigos bolsonaristas. E o Aras, por exemplo, cadeia. abriu 121 novas frentes de investigação, mais do que, por exemplo, a Raquel Godoy no biênio dela, né? Que foi 96. Pra qual político? Que foi 96. Nenhum político que foi 96 investigado, cara, Mas uma pelo coisa Aras. bacana... Não tô aqui advogando pro Aras, não. Pra mim que o Aras que faça um bom trabalho, não vou ficar torcendo contra o cara, mas eu sei que ele vai e volta toda hora. Ele trabalhou fortemente nas investigações contra governadores, né? Cometeram irregularidades durante a pandemia. Em junho, ele firmou um entendimento para que pudesse o artigo 142 da Constituição com uma saída para a crise do governo com o Supremo. Inclusive, cara, eu não vi você criticando a fala... é do Orff. Obrigado, do Orff. É do Orff. Que com relação por exemplo, a fala hoje do Toffoli, que falou que existe no Brasil um semipresidencialismo, ou seja, o próprio ministro do STF dizendo que o STF que é o poder regulador e que eles que interferiram durante a pandemia. E aí agora você vai falar que foi a culpa tudo do Bolsonaro? Tá de sacanagem. André Mendonça na AGU. Aí o cara vem falar, nossa, ele nomeou, como é que você coloca aqui nessa mentiraiada aqui? Nomeou André Mendonça, ex-assessor de Toffoli no Ministério da Justiça. Aí eu vou contar a verdadeira história do André Mendonça. Dá só uma olhada. O fato dele ter lançado um livro, né, com Alexandre de Moraes, em homenagem aos 10 anos de Toffoli no STF, não parece indicar um flerte, né? Competiu com a esquerda. Agora, você fala dele aqui... E tá pedindo hoje voto pro Zé Dirceu, né? E a sua galerinha tava lá com o Ciro Gomes e gente de esquerda lá. Mas eles você não criticam, né? Mendonça é membro de carreira, ou seja, ele é concursado da AGU desde a época do FHC. Sempre se destacando, permaneceu no governo Lula e trabalhou com o Toffoli quando ele era... da AGU em 2007 e 2009. Foi chamado pelo ministro da STF para atuar logo na área e se tornou mestre aí, lá pela Universidade de Salamanca. Nesse período, ganhou respeito e proximidade por Toffoli. Então, ele ajudou a organizar o livro, que reúne aí cerca de 50 e outros advogados, magistrados e outros acadêmicos próximos ao Toffoli. Tô finalizando. Nomeou líderes do Centrão no Senado. Agora, a matéria-prima, para quem tem uma análise basicamente madura, sabe que a matéria-prima que está lá, como Câmara, Senado, é uma matéria-prima que não foi escolhida pelo Bolsonaro, né?
Foram as pessoas que colocaram ele lá. Agora, o Ciro Nogueira, essas pessoas lá, realmente, o Bolsonaro tá num puteiro e tem que lidar com puta, concordo. Agora, ele vai ficar assim, não vou colocar um cara ali, não, porque não, por mais que o cara tenha o partido na mão, por mais que ele saiba dialogar com o Congresso, eu não vou colocar ele não, vou fazer como ele fez nos primeiros 1 ano e meio, né, aí do governo. Ou seja, quem não tá com a garganta presa, tendo chantagem, precisando ali, né, de uma corda no pescoço ali para poder articular, poder passar as reformas, inclusive eu anotei aqui reformas, né, que várias reformas não estão passando, inclusive questão por causa da Câmara e do Senado, né? O que o Pacheco tá fazendo? O Pacheco tá travando tudo, Maia travou um monte de pauta, mas ninguém falou nada. Sim, porque é muita, porque é muita coisa, né? É muita mentira aqui. E você não rebate nada, né, cara? Eu não tô falando. Você não rebate nada, né, cara? Tô falando pra quem tá ouvindo aqui. Mas você quer que ele rebata um problema? Que aí vai não, mas tudo bem. Tudo bem. Não precisa falar isso tanto de mentira que você falou aqui. É porque é o seguinte, pessoal. Isso aqui é tudo mentira. Uma mentira, deixa eu explicar. Uma mentira, quando é colocada, beleza, o rebato aqui, boa, né? Isso aqui é tudo mentira. Agora, várias mentiras demandam tempo, porque a verdade, ela demanda tempo. Agora, você coloca isso tudo aqui, essa listinha do poder, né? Você coloca isso tudo aqui e as pessoas têm que ir de um a um. Então é o seguinte, se você for parar para poder analisar cada coisa aqui, pesquise, olhe, tem coisas aqui, por exemplo, a questão da TV estatal, discordo, eu também teria fechado, privatizado que a porcaria se eu fosse presidente. A grande questão, Nando, é o seguinte, eu consigo fazer um peso e um contrapeso do governo Bolsonaro. Agora, eu só não consigo compreender como você consegue conviver com discordâncias com o MBL, que tem pautas, assim, discordantes com o conservadorismo. Totalmente. Como o aborto, no caso do Arthur Duval, legalização das drogas, como, por exemplo, chamar no carro, né, de som, Ciro Gomes, que você, inclusive, falou... E eu critico do mesmo jeito. Mas você continua com eles. Agora, você não tem a mesma capacidade de fazer isso. Eu tô contra o seu Bolsonaro. Então, eu sei que você tá errado com o Bolsonaro, eu sei disso. O que acontece? Ele não consegue fazer a mesma coisa com o Bolsonaro. Por quê? Aí eu coloco em xeque o verdadeiro motivo disso. Aí eu não sei. Eu não sei o que aconteceu de verdade. Se você, de fato, desde lá da essência... Você não sabe o que aconteceu, cara. O cara ter traído todas as pautas que ele prometeu na campanha. Você tá com caras que não traem as pautas, eles são as pautas erradas. Posso falar agora? Vamos lá. Sabe? Nando. Então, assim, nós vamos ficar num ad eterno aqui, cara. Eu não vou te convencer, você não vai me convencer. Então, assim, campeão, a gente consegue fazer um acordo pra poder seguir pra algo específico? Porque, de fato... Campeão. Vamos lá, tá ligado? O seu Jair Bolsonaro votou 349 pautas junto com o PT. 349. Você pesquisa aí em casa, pessoal. Interesses corporativos unem PT e bolsonaristas no Congresso. 349 pautas. Os caras voltam junto. Isso daqui é a realidade. Preso no mensalão, Valdemar da Costa Neto anuncia a filiação de Bolsonaro no PSL. No PL, perdão. Ele nem vai mais, fez notícia que tá desatualizado. né? Tá mesmo. Tá bom. Mas se ele for, você vai defender? Não vou. Não? Você vai falar que é uma bosta? Não, Você vai falar que o mito tá errado? Você não vai. Deixa eu te explicar, Nando. Eu acabei de falar com você que, diferentemente, você fica tentando taxar em mim de que eu falo que o Bolsonaro não sei o quê. Eu defendo as coisas que ele faz de qualidade. Mas, por exemplo, é lógico que uma pessoa abjeta igual o Valdemar Costa Neto, ele é uma pessoa que faz parte do jogo político. É isso, ele faz parte do jogo político. Aí você não faz essa mesma crítica ao Kim, cara, que tá com o Maia, irmão. O Maia é uma pessoa abjeta na política e você não tem a mesma crítica. Eu concordo com isso daqui, cara. Onde ele tá com o Maia, cara? Se ele apoiou o Van Hatten, cara. Onde ele tá com o Maia. Se ele apoiou o Van Hatten. Ele mesmo lançou a candidatura dele, tá. Quem apoiou o Rodrigo Maia foi Jair Bolsonaro, cara, pra presidente da Câmara. Câmara Federal sabe que o Kim Kataguiri, ele é um boneco de ventríloco lá do Maia. Ele deu nota 7 pro Maia. Eu lembro disso. Deu 3 pro Bolsonaro. Eu lembro disso Então, e acho uma merda. Mas mesmo assim você não convive com eles. Você não acha uma merda que o Bolsonaro fez porque você não mantém a mesma posição. Cara, a única pauta que Jair... Incoerente, a única pauta que Kim Kataguiri... o cara vai interrompendo. A única pauta que Kim Kataguiri tem com esses caras que são abjetos é tirar Jair Bolsonaro. Que eu concordo também. Tem que tirar. É o pior presidente desde a redemocratização junto com o bandido do Lula. Que tá votando 347 vezes junto com o PT. O Lula e o Bolsonaro tá no mesmo nível. Um faz tudo que o PT quer, porque senão o PT volta, e outro é o próprio PT, o PT cara. Pode voltar? Aliás, se Jair Bolsonaro, se o Lula tivesse feito 1% do que Jair Bolsonaro faz hoje, você seria o primeiro a criticar. Quê? Você seria o primeiro a criticar, cara. O governo. Toda essa merda que ele fez, essa lista de traições imensas. Quem de fato destruiu o Brasil tava no carro de som do MBL, cara.
E você continua convivendo com os caras. Isso é incoerente, A política Nando. de juro artificial de Jair Bolsonaro é a mesma política de Ciro Gomes, campeão. Ah, tá. Então tá bom. É a Então, mesma política de juro de Ciro Gomes. Não, acho um lixo. E tava lá com o MBL, Acho um você lixo. continua com os Acho caras. um lixo. Eu estava no caminhão, vem pra rua, não do MBL, cara. Nando. Que não é MBL. Você tá É o Nando o quê, cara? E quer falar que você não tá com os caras? É isso que eu tô te falando. Você consegue conviver com as contradições do MBL, mas você consegue conviver Aí com você vê Bolsonaro. um tratoraço sendo feito. Já foi máquina... rebatido, já foi abatido. Já foi Máquinas... rebatido. Certo. Já foi rebatido já também. Já foi mesmo. Já foi rebatido. Já foi. Né? Você vê o próprio Jair Bolsonaro falando... Isso aí, cara. Vamos lá, cara. Porque isso são fatos. Você tem mais coisa pra fazer. E você só passando pano. Tá, só passando pano. Nunca vi reforma tributária passar pra frente de Jair Bolsonaro. Tá, e é culpa de quem? É o Bolsonaro 46 bilhões em emenda discricionária, cara. É o Congresso e o Senado. 46 bilhões. Você coloca, Nando, uma meta inatingível para um presidente que tem... É isso inatingível. Mesmo. É inatingível. É inatingível fazer uma reforma tributária. Então vai lá então articular com uma Câmara de 503 com 43 bilhões, você é um bichão mesmo, mais do que Dilma e Temer junto em grana, aqui, cara. Os caras antes faziam o quê para poder aprovar, Nando? O mensalão foi o quê? Foi compra mesmo de voto para poder passar as 170 vezes mais o orçamento de Jair Bolsonaro. Escuta, 170 vezes mais que o mensalão. Era compra de votos. Os caras tinham mensalão, 170 vezes mais. É isso que eu tô te falando. Antigamente, a esquerda... E hoje não tem. Era contrário. Hoje não tem o quê? Não tem propina, não tem corrupção, mas hoje não tem. Me prova que tem. Cara, acabei de te mostrar o cara exonerando todo mundo. Lógico que tem. Me fala qual. Lógico que tem. Qual? Só o contrato da Covaxin. Qual? Isso nota não é de empenho. Isso não é propina. Não é propina? Ué, é? Me prova que é. Pariu, isso mano. é propina. Não, isso é propina, isso não é Lógico propina. que é. Pô. Não é. É? Não é. O que caracteriza uma propina? É. O que se caracteriza você uma coloca propina? uma nota de empenho, se você coloca uma empenho de uma vacina custando 20 vezes mais do que ela é... O que caracteriza uma propina? Meu irmão, você tá vendo o bagulho, cara. Não. Todo mundo tá vendo. Você tá vendo que não tá vendo propina nenhuma. Então houve já decisão judicial falando que isso aqui era propina, mas já foi condenado. Então... O Aras não manda investigar ninguém, cara. Não, peraí. Ninguém. Absolutamente nenhum político foi investigado com Aras. Não, peraí. Qualquer cidadão pode ir lá na Câmara e fazer uma representação, tá? E para poder depois passar pela Câmara e depois passar pelo STF e continuar o processo. Agora, você já fez isso? Já fez alguma prova? Fez algum processo? Chegar lá e fazer uma representação sobre crime de responsabilidade? Olha, Bolsonaro fez o crime de responsabilidade. Só pode denunciar quem tem foro privilegiado. Não. O próprio PGR, crime de responsabilidade qualquer... Ei, você não... É porque não sabe sobre direito. Qualquer pessoa pode apresentar processo sobre crime de responsabilidade na Câmara. O cidadão é a pessoa de prerrogativa pela Constituição. Se eu não me engano, eu não vou falar qual que é o artigo aqui, porque eu não me recordo, mas é só você olhar qual que é a prerrogativa e é do cidadão apresentar crime de responsabilidade. Só quem pode denunciar quem tem foro é o PGR. Tá bom, eu não sabe... Escuta, Nando. Tá, é só o PGR que não denunciou Nando, ninguém. Eu estou falando de algo que eu tenho certeza. Okay. Qualquer cidadão pode apresentar perante a Câmara... vai se realizar todo um processo, a partir de 2/3, será votado. Só quem pode denunciar o PGR. Qualquer pessoa, cidadão comum, ele é o prerrogativo para poder apresentar um crime de responsabilidade. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui, mais uma vez, eu não sou advogado do presidente, eu não faço parte do governo federal, eu sou um vereador que sofreu aí diversas mentiras por parte do Nando Moura e da sua turma. Qual mentira? Que até agora... Vassalagem com o seu salário. Que eu me vacinei para poder ir a Dubai, isso é mentira. Foi evangelizar, nos Estados Unidos, na Europa. Dizendo que eu estava dando um golpe, né, num shake para poder vender o Cruzeiro. Claramente foi uma brincadeira. Pessoas da mesma trupe dizendo que eu estava usando, que eu fui com o avião do presidente, isso também é mentira. Dizendo, né, que eu estava gastando, né, como se eu estivesse, a pessoa comum, né, vai entender que eu usei dinheiro da Câmara, um dinheiro além para poder viajar. Se eu estava gastando o meu dinheiro, eu gasto com o que eu quiser. Se eu, por exemplo, falar assim, olha, eu gastei o meu salário comprando um Kinder Ovo. Pô, Nico, se eu comprar Kinder Ovo, meu irmão, tá 10 conto. E se eu for questionar agora aqui o salário de um político, ele gasta com o que ele quiser. O cara pode pegar o dinheiro dele e fazer o que ele quiser agora. Só um minutinho, então, Nicolas. Eu vou finalizar em 10 finaliza segundos. isso e depois a gente vai para a pergunta, Então do chat. é isso. Eu acredito que o Nando quis achar alguém que fosse assim, não, é 100%. Eu discordo dele, assim como eu discordo com qualquer outra pessoa. O que tiver de errado tem que ser errado, mas eu não ainda consigo compreender como pode ter
uma paz, né, de discordar junto com o MBL, mas não pode também ter paz em discordar, uma vivência com discordância com o governo Bolsonaro. Só Sobre isso, quer comentar alguma coisa antes de ir para a pergunta? Quero. Vamos lá. Então é o seguinte, cara. A MBL junto com os caras, eles querem fora Bolsonaro. Jair Bolsonaro está com uma marionete do Centrão entregando tudo para os maiores bandidos que esse país já viu. Você pode falar o que você quiser, cara. Esse é o fato. A própria reforma administrativa que Jair Bolsonaro mandou não inclui militares, não inclui juízes, não inclui ninguém, cara. Não inclui nada lá. É uma reforma absurda. E ele diz que ainda vai pagar mais. Ele aumenta o seu próprio salário, dá lá uma canetada, permitindo aumentar o seu próprio salário do vice, que você fala que gasta como quiser, né? E mesmo as pautas que ele tinha, como por exemplo, a Escola Sem Partido, o próprio fundador da Escola Sem Partido diz: Jair Bolsonaro nos traiu, não fez nada. Hoje a doutrinação nas escolas, nas faculdades, é maior do que quando Jair Bolsonaro entrou. E ele abandonou a pauta que ele tinha a respeito disso. Doutrinações de anos. Cara, ele não... próprio Miguel Najib, que é o fundador da Escola Sem Partido, que é o fundador da Escola Sem Partido, falou: meu irmão... Muitas coisas eu discordo com o Miguel, eu conheço ele o Jair, eu também, ele foi na minha casa dar uma entrevista a respeito disso. Excelente. Jair Bolsonaro abandonou a Escola Sem Partido, certo? Aí então, a doutrinação tá maior por conta do Bolsonaro. Olha que ligação você tá querendo fazer. Não tem nexo causal nenhum isso, cara. Jair Bolsonaro foi o responsável por reavivar a esquerda no Brasil. O discurso da esquerda. Ele foi tão canalha que ele faz com que em mundos como, por exemplo, o Espertinho e toda a laia dele pareçam ter alguma razão. Porque tudo que ele fez foi mitar, gastar o dinheiro público para não ir para a cadeia, e todos os fatos que eu coloquei aqui para você, meu irmão, tu não rebate. Que não rebate. Tu não rebate, idiotas, tu cria uma fantasia em cima. Ah, não, tá bom, cara. Tá, beleza. Beleza mesmo. Tu cria uma fantasia em cima. Você mentiu. Hoje é a moeda que mais se desvaloriza, é a segunda maior inflação do mundo, é o pior PIB do mundo, e um presidente vagabundo que não só fez nada pelas vidas das pessoas, como não fez nada a respeito da economia do Brasil. A não ser aumentar imposto, colocar uma reforma absolutamente ridícula e alimentar as bocas do Centrão. Essa é a verdade, cara. Tá.